Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal. Sou Clóvis Faleiro, formado em administração, consultor de empresas, MBA em finanças, investidor na bolsa desde 2006. Com 30 anos de carreira profissional como consultor empresarial, vivendo o ambiente corporativo por dentro, trabalhando com a alta administração, diretoria, presidências, conselhos de administração, entendo a lógica, a dinâmica do mundo corporativo. Esse é um diferencial. É uma experiência de vida. É uma experiência de vida. Criei o canal Viver de Renda para compartilhar as coisas que eu aprendi, que eu vivi, as minhas experiências, as minhas reflexões, tanto no mundo corporativo como no mundo dos investimentos. Porque se você, penso eu, quer ter sucesso na bolsa de valores, precisa entender o mundo empresarial. Ah, Clóvis, eu não tenho essa experiência, eu não trabalhei em grandes empresas do Brasil, do exterior, eu não trabalhei com alta administração, como eu faço? Leia todos os livros do Jim Collins. Quem é inscrito aqui do canal sabe que eu já fiz alguns vídeos falando sobre o pensamento do Jim Collins. Tive a oportunidade de fazer um curso com ele em São Paulo. É a maior autoridade mundial sobre o tema gestão empresarial. Consultor do Abílio Diniz, consultor do Jorge Paulo Lemann, só para citar dois grandes bilionários e empresários brasileiros que contrataram os serviços do Jim Collins. Então, leia todos os seus livros. É um bom ponto de partida. Sem esforço consistente e treinamento, o talento conta pouco. A competição mais importante é contra você mesmo e diariamente. Essa frase excepcional é do Bernardinho. Eu acredito nisso. A gente não compete com o outro, a gente compete conosco, a gente compete com a gente. A gente está sempre a desafiar a nós mesmos. Nós temos que ir subindo o sarrafo e desafiando a gente mesmo para que a gente possa evoluir, para que a gente possa crescer. Então, essa é a nossa luta diária. Siga a ação efetiva com a reflexão silenciosa. Ação efetiva com reflexão silenciosa. Dela virá uma ação ainda mais eficaz. Essa frase é do Peter Drucker. Para quem não conhece, o Peter Drucker é um pensador de gestão, de administração de empresas, considerado o pai da administração moderna. É um cidadão austríaco, naturalizado também nos Estados Unidos, e maior referência, maior autoridade mundial quando a gente pensa em administração. Tive a oportunidade de participar de dois eventos presenciais com o Peter Drucker. Ele já faleceu, mas deixou aí sua obra eternizada, referência obrigatória para todos aqueles que querem fazer carreira de liderança nas empresas. Peter Drucker. E tem muito a ver isso, quer dizer, a ação eficaz demanda uma reflexão sobre o que aconteceu, o que deu certo, o que não deu, os ajustes para uma nova ação ainda melhor. Este é o processo. Ação, reflexão, ação, reflexão, ação. Ok? Esse é o processo, a dinâmica empresarial. Muito bem, mais uma. Se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir rápido, vá sozinho. Agora, se você quer ir longe, vá com alguém. Por quê? Porque você não conseguirá ir sozinho muito longe. Você precisa de alguém que te apoie, que te oriente, que aponte caminhos, que resolva problemas, que construa soluções. Este é o papel de um mentor. Tive a sorte, na minha vida profissional, de contar com alguns mentores, presenciais mesmo, empresários que se dispuseram a dedicar o seu tempo para o meu aprendizado. Foi maravilhoso. Me ajudou muito, pude corrigir uma série de imperfeições,
pude aprender como nunca. Sou grato a todos os meus mentores. Aproveito para falar do nosso programa de mentoria. Criamos um programa de mentoria desde 2020, temos um programa de mentoria. E esse programa exatamente é voltado para pessoas que querem investir, que já investem, mas que não estão satisfeitos com seus resultados. Ora, estão machucados porque perderam dinheiro na bolsa, não souberam escolher as melhores ações, investiram em dezenas de ações, né? E não estão satisfeitos com as suas estratégias. Então, o nosso programa de mentoria é exatamente para isso, para ajudar vocês a refletirem sobre as suas estratégias, perceber coisas que foram equivocadas, que foram feitas de forma equivocadas, perceber a importância de entender a dinâmica do mercado, aprender com alguém que já tem 15 anos de experiência, que errou e acertou, quebrou na bolsa, se recuperou, fez o primeiro milhão, fez o segundo milhão, foi crescendo, tem 30 anos de experiência no mundo empresarial. Então a mentoria é para isso, é para você se conectar com alguém que sabe um pouco mais e que vai lhe ajudar a não cometer os mesmos erros que o seu mentor cometeu. Entendeu? Este é o sentido de uma mentoria. Se tiver interesse, nos contacte por e-mail ou pelo direct do Instagram. Muito bem, quero aproveitar para recomendar um livro, né? O livro O Enigma de Sofia. Foi lançado agora, essa semana, no dia 7 de abril, né? Da autoria da Marlene Polito. Marlene Polito, mulher do meu amigo Reinaldo Polito. Ele até tinha me mandado uma mensagem no dia 31 de março dizendo: Clóvis, a Marlene investiu conhecimento, sensibilidade e pesquisa para escrever um dos romances mais marcantes dos últimos tempos. Sei que os compromissos são muitos, mas eu me sentiria honrado com a sua presença na noite de autógrafos, que será na quinta, dia 7, a partir das 19 horas, na livraria Leitura do Shopping Ibirapuera, aqui em São Paulo. Abração. Eu já falei com ele, né, dando os parabéns. Lamentavelmente eu não pude estar em São Paulo nesse dia, mas desejo muito sucesso a eles, em especial a Marlene, né, e recomendo o livro O Enigma de Sofia, da Marlene Polito. Vale a pena conhecer o trabalho dela, que é também uma grande escritora, certo? Bom, mais uma reflexão para a gente chacoalhar o cérebro. Ninguém lá fora sabe o que a gente precisa aqui dentro. Foque no que é importante, controle os ruídos e busque o seu crescimento diariamente. Bernardinho, né? Então a gente precisa na vida ter foco, se afastar do ruído, da confusão e se concentrar naquilo que realmente é importante. Naquilo que realmente é importante. Mais uma, hein? Melhor do que ser conhecido é ser uma pessoa que vale a pena conhecer. Não sei de quem é a autoria, mas me chamou a atenção. Melhor do que ser conhecido é ser uma pessoa que vale a pena conhecer. Eu acho que é isso, né? Muita gente quer ficar famoso. A fama pela fama não faz sentido algum. O que você precisa é ganhar autoridade. Bom, e como se ganha autoridade? Através do trabalho. Você precisa fazer um trabalho diferenciado, de qualidade, muito bem feito, e as pessoas precisam reconhecer em você uma expertise, um conhecimento, uma autoridade. É isso que é importante. E aí você se torna uma pessoa que vale a pena conhecer. Entendeu? Você se torna uma pessoa que vale a pena conhecer. Mais uma reflexão para a gente encerrar essa etapa. Ronald Reagan, ator americano e presidente da República, né? Foi presidente dos Estados Unidos. Ronald Reagan. A inflação é tão violenta quanto um assaltante, tão assustadora quanto um ladrão armado e tão mortal quanto um assassino. Eu busquei essa frase do Ronald Reagan porque a gente está vivendo um período inflacionário, no mundo e no Brasil também de forma especial. Vocês viram o preço da cenoura? Explodiu, né?
Então, esse processo inflacionário é isso, né? Ele é tão violento quanto um assaltante, tão assustador quanto um ladrão armado e tão mortal quanto o assassino, a inflação. Este é um dos principais problemas hoje do Brasil, né? E é o que tem machucado a população brasileira. A crise agravou a desigualdade no Brasil. Que crise? A crise da Covid agravou a desigualdade no Brasil. Samerage disse o seguinte: entenda, o sucesso exige seu esforço e uma infinidade de fatores alheios ao seu mérito. Então, sem suor, você não ganha. Sem suor, você não ganha. Mas só com suor também não. Tenha humildade. É muito bacana esse pensamento do Samerage, porque é aquela coisa, né? Você planta e você colhe. Existe uma parte que é responsabilidade direta do que você está fazendo. Existem algumas outras questões que fogem ao seu controle, mas que por alguma razão o universo conspira a seu favor. Então é importante você ter essa humildade e essa compreensão de que algumas coisas vão acontecer por seu mérito, mas também por obra de uma série de outros fatores, pessoas, circunstâncias que favoreceram o seu êxito, o seu sucesso. Entender isso é muito importante para que você não imagine que você é, vamos dizer assim, um Deus, né? Não. Você conseguiu ter sucesso em função da sua dedicação, da sua disciplina, do seu trabalho, da sua capacidade de entrega e de uma série de outras circunstâncias de pessoas que contribuíram para que você alcançasse o êxito. E aí, tenha essa consciência, tenha essa humildade e seja generoso. Generoso para compartilhar as suas lições de vida, porque assim você ajuda outras pessoas também. Pense nisso. Muito bem, vamos falar sobre alguns assuntos. Eu queria compartilhar aqui alguns assuntos com vocês. Em primeiro lugar, a Oi Fibra, ela reduziu o seu plano de 1 GB de velocidade para o preço de R$ 279,90. R$ 279,90. Esse é o novo preço do seu pacote de 1 GB de velocidade. A oferta foi desenvolvida para atender especialmente clientes residenciais e pequenas e médias empresas que utilizam aplicações que demandam um serviço de qualidade de internet. A Oi tem como objetivo se tornar a maior empresa de fibra ótica do país, com a conectividade aliada a serviços digitais que tragam sempre a melhor experiência para os seus clientes. Hoje a Telia já é a operadora que mais cresce em fibra no mercado brasileiro. A companhia conta atualmente com fibra disponível para contratação em 15,5 milhões de endereços em 213 cidades no Brasil. Essa oferta é válida em todo o território nacional. Se quiser mais informações, acesse o site, né, www.oi.com.br. Ok? Então tá aí a Oi barateando o seu pacote top de velocidade, né? Uma outra coisa, já voltado para o ambiente corporativo, a Oi criou um produto para simular ataques hackers, para testar a defesa dos clientes corporativos. A Oi Soluções expandiu seu portfólio de segurança cibernética com o lançamento do Pentest, que é um serviço que simula ataques hackers para avaliar a eficácia dos sistemas de segurança das empresas. O Pentest da Oi Soluções está disponível em 2 formatos: a análise das fraquezas, que determina o nível de exposição da infraestrutura na internet, e a análise de vulnerabilidades específicas de aplicações web. Após a realização do teste com intrusão, é possível avaliar os riscos associados às potenciais falhas de segurança
para auxiliar assim o gestor empresarial na tomada de decisão sobre as medidas mais eficazes de proteção e prevenção de ataques ou violações de segurança. Uma excelente iniciativa da Oi Soluções, né? E a Oi vai se firmando aí nessa área de, vamos dizer assim, de defesa do universo empresarial contra o cybercrime, que explodiu no mundo inteiro, mas o Brasil está se tornando uma das principais vítimas de ataques de cybercriminosos, né? A cada 1 segundo há uma tentativa de invasão hacker aqui no Brasil. Então não é brincadeira, né? Bom, nessa área de segurança, a FEBRABAN, que é a Federação dos Bancos Brasileiros, está investindo em tecnologia, segurança, inteligência artificial, Open Finance são prioridades para os bancos aqui neste ano. Houve uma pesquisa feita pela FEBRABAN com os bancos para avaliar suas prioridades. Foi uma pesquisa realizada em parceria com a Deloitte, a maior organização de serviços profissionais do mundo, e revelou que segurança cibernética, inteligência artificial e o Open Finance são as principais prioridades dos bancos brasileiros. A pesquisa está na 30ª edição e destaca qual é a agenda e quais são os incrementos prioritários dos bancos brasileiros no setor de tecnologia. Participaram da parte quantitativa deste primeiro volume de levantamento 24 bancos, que correspondem a 90% dos ativos bancários do país. 34 executivos atuantes na área de tecnologia bancária de 18 bancos concederam entrevistas para a parte qualitativa. As transações financeiras estão cada vez mais digitais e, embora ainda muito utilizado, o papel moeda já é visto como arcaico. Dentro de um ano, o Pix foi responsável por uma redução de 10,5% na circulação de dinheiro em espécie no Brasil, o equivalente a cerca de 40 bilhões. Com isso, os bancos são o grupo líder em preocupações com temáticas de cibersegurança e segurança da informação. Segundo a Deloitte, todo ano eles investem em média cerca de 10% do seu orçamento em tecnologia para a segurança cibernética. O valor pode ser estimado em 2,5 bilhões de reais. Não iniciamos ontem, foram os bancos brasileiros e não as fintechs ou as startups que ao longo das últimas 3 décadas estiveram e continuam na vanguarda da tecnologia bancária mundial. Ser digital, inovador e moderno e, sobretudo, seguro e confiável sempre esteve no DNA dos bancos nacionais. Não transigimos com isso, afirmou Isaac Sidney, presidente da FEBRABAN. A infraestrutura bancária é uma das maiores do mundo, capaz de suportar mais de 100 bilhões de transações a cada ano com segurança. Os bancos contam com o que há de mais moderno em relação à segurança cibernética, prevenção de fraudes, usam tecnologias de ponta em processos de prevenção de riscos, para que milhões de pessoas continuem fazendo suas operações financeiras do dia a dia com comodidade e absoluta tranquilidade. Com relação à inteligência artificial, ela vem logo após a cibersegurança e a segurança da informação. É a segunda maior prioridade dos bancos, segundo a pesquisa. A tecnologia atuou em melhorias nos serviços bancários e está aproximando os bancos dos seus clientes, permitindo um atendimento cada vez mais personalizado e consultivo. Todas as instituições participantes da pesquisa revelaram suas intenções de investir na área, sendo que 78% já investiu em 2021 e pretende apenas expandir os seus esforços. A inteligência artificial é um fator importante de automação para os bancos, que priorizam a eficiência operacional e de controle. No setor bancário, as aplicações de inteligência artificial, conhecidas como IA, da sigla em inglês, são usadas para aprimorar a experiência do cliente em canais digitais, por meio de chatbots e assistentes virtuais, e podem até tomar decisões a partir do cruzamento de dados. Outra parte importante é a automação na parte de crédito e cobrança, e o processamento de regras para o controle de acessos para sistemas antifraude. Outras tecnologias também podem ter seus investimentos ampliados ao longo deste ano. Segundo a pesquisa, seriam elas a cloud pública, a Big Data, a Process Mining, a Internet das Coisas, a blockchain,
e a computação quântica. Investimentos robustos em tecnologias de ponta têm proporcionado a criação de produtos e soluções bancárias inovadoras para o mercado. Com relação ao Open Finance, é o sistema implementado no Brasil em fevereiro de 2021, que cria novos modelos de negócios digitais com o uso de interfaces de programação e aplicativos. E a terceira prioridade dos bancos brasileiros. 78% deles incluem o tema em sua agenda para este ano, e a exploração dos dados compartilhados pelos clientes é uma das principais razões. No Open Finance, a inteligência artificial e o cloud serão fundamentais na criação das capacidades necessárias para que os bancos explorem o valor dos dados compartilhados. As estratégias das instituições financeiras começam a ser articuladas e espera-se que a adoção dos clientes aumente à medida que os consumidores percebam os benefícios do compartilhamento, avalia Sérgio Biadini, sócio-líder para a indústria de serviços financeiros da Deloitte. Então temos aí alguns indícios de para onde estão caminhando os bancos, quais são suas prioridades nessa área de tecnologia, e isso é sempre muito importante. Bom, eu agora queria fazer um comentário com vocês de 3 movimentos muito fortes que aconteceram no mercado de ações no Brasil e nos Estados Unidos, para que vocês percebam como isso gera uma grande volatilidade, né? Um fator, vamos dizer assim, de grande exponencialidade. As ações da Braskem, essa semana, tiveram um dia que elas fecharam com alta de quase 7%, com notícias de que havia fundos de investimentos interessados em fatia da petroquímica, né? Então, notícias aí de que fundos de investimento estariam interessados em adquirir partes relevantes das ações da empresa fizeram com que os papéis subissem 7% em um único dia. Bom, lá fora também aconteceu algo semelhante. O Elon Musk comprou 13 bilhões em ações do Twitter, né? Ele comprou 13 bilhões de reais em ações do Twitter. Com isso, as ações da empresa subiram mais de 25%. Então veja, um grande comprador, um grande player comprando ações de uma empresa lá nos Estados Unidos. Ações subiram mais de 25%. Esses movimentos produzem fortes volatilidades, fortes altas, né? Porque você tem aí grandes compradores comprando ações. Grandes compradores comprando ações. Então é isso. É exatamente isso que acontece, né? Uma outra coisa que aconteceu foi a HP, né? A HP, essa semana que passou, fechou em disparada porque o Warren Buffett comprou 4,2 bilhões de dólares da empresa. 4,2 bilhões de dólares de ações da empresa. As ações, então, tiveram uma alta de 15% no único dia. Então, mais uma vez, né? Um grande player comprando ações de uma empresa e as ações disparam. Os tubarões, quando entram nas águas de uma empresa, fazem sempre grandes movimentos. É isso que vocês precisam entender. Os tubarões brancos, aqueles grandes e enormes e poderosos animais, eles quando entram nas águas de uma empresa, produzem fortes ondulações nas águas, né? Fortes fluxos. E aí o que é que a gente tem que entender? Vimos isso no Twitter, com o Elon Musk, vimos isso na HP, com o Warren Buffett, e vimos isso na Braskem, com fundos estrangeiros interessados em comprar ações. Mesmo comportamento. Isso vai acontecer em qualquer empresa, em qualquer canto do mundo. Pode acontecer com a Oi? Claro que sim. Pode acontecer com a Oi? Claro que sim. Na hora que a Oi sair da recuperação judicial, é possível que grandes players entrem na compra do papel. E veremos situações semelhantes de valorização. Por quê? Porque esses grandes players, eles definem comprar uma quantidade de ações e eles colocam ali um valor, eles atribuem um valor. Olha, eu quero comprar 3 bilhões de reais do capital social dessa empresa. Eu quero comprar 100 milhões de reais do capital social dessa empresa. Eu quero comprar 500 milhões de reais do capital dessa empresa.
e eles dão a ordem pela corretora que eles estiverem usando, pelo banco que eles estiverem usando, para que se compre a mercado. Ou seja, vai continuar comprando enquanto não fechar o valor que eles querem concluir na operação. Entendeu? E aí você entra comprando, limpando o book de ofertas, entendeu? E a coisa vai evoluindo de forma muito natural, E é isso que a gente precisa entender, por que é que acontecem esses movimentos. Acontece exatamente por isso. São os grandes tubarões brancos comprando muitas ações, um volume muito grande de ações. E aí, naturalmente, essa valorização vai acontecer e é muito rápido, entendeu? Bom, outra informação para compartilhar com vocês sobre São Paulo. A Oi está entrando forte em Campinas, grande cidade do interior de São Paulo, Campinas, cidade estratégica, né? A Oi Fibra já chegou em Guarulhos, ampliando sua capacidade de oferta de serviços na capital, São Paulo, e agora Campinas entrou na rota de expansão. A Oi lançou internet por fibra em Campinas e agora disputa território com a Claro e com a Vivo. A Oi lançou, nessa semana que passou, seus serviços de internet por fibra ótica em Campinas. A operadora já oferece a banda larga de alta velocidade na cidade de São Paulo e em Guarulhos. Agora busca expandir sua atuação no restante do estado, que é tradicionalmente dominado pela Vivo e, em segundo lugar, a Claro. Existem, obviamente, companhias regionais. Boa parte dessas companhias regionais vai desaparecer, né? Não vão sobreviver. O movimento é um dos primeiros após a aprovação do CAD para a venda da Oi Móvel. A aposta da Oi é agora no ramo de internet fixa por fibra. Os planos ofertados em Campinas serão de 400 MB por R$ 99,90 ao mês, 500 MB por R$ 119,90 e 1 GB por R$ 279,90, que está com 50% de desconto em relação a um ano atrás, né? A expectativa é montar uma rede com a cobertura disponível para 125 mil endereços até o final deste ano. Então segue aí a Oi em São Paulo, ampliando sua participação no mercado. Para crescer no segmento de banda larga por fibra ótica, a Oi conta com a sua subsidiária, a Vital, um negócio que está para ser desenvolvido em parceria com o BTG Pactual, que ainda aguarda a aprovação da Anatel para que o negócio seja concretizado. Hoje, a Vital é uma empresa 100% da Oi. É uma empresa já apartada, vamos dizer assim, com sede própria, em endereço em São Paulo. A Oi tem endereço no Rio de Janeiro, a Vital tem o seu endereço em São Paulo, com todo um time já, vamos dizer assim, funcional, e com, vamos dizer assim, uma gestão individualizada, tocando seus projetos, tocando seu serviço no dia a dia. Mas ainda é uma empresa 100% Oi. Quem é o grande responsável do ponto de vista jurídico pela Vital? Rodrigo Abreu. Ok? É ele que juridicamente responde para o seu conselho de administração pela Vital. A chegada da fibra da Oi em São Paulo contou com um evento de lançamento há exatamente um ano. Na ocasião, o plano anunciado foi de alcançar mais de 2 milhões de casas passadas até o fim deste ano de 22. Então vamos acompanhar, porque é importante que a Oi conquiste esse mercado de São Paulo. No país como um todo, a cobertura de rede de fibra da Oi está disponível para 15,5 milhões de endereços. Com a inclusão de Campinas, o serviço passa a ser comercializado em 213 cidades no Brasil. Nos últimos 12 meses, a Oi registrou uma média de 102 mil novos clientes por mês. Ok? Então, por que você fala isso, Clóvis, sobre essas ações operacionais da empresa? Porque é isso que importa.
Os resultados serão decorrentes da execução do operacional. Não é? Os resultados são decorrentes da execução do operacional. É isso que vai lá na frente repercutir em lucratividade. É isso. Né? Então a gente tem que acompanhar a empresa. Ah, mas eu quero ficar olhando ali o home broker para ver se está em 80 centavos, 70, 90. Olha, esqueça isso. Está na bacia das almas. Você só precisa saber disso, que está na bacia das almas. Na mão de manipuladores, de especuladores. É a Disney do especulador. Para que você vai se estressar com isso? Perder seu tempo olhando isso? Esquece. Deixa o pessoal grande entrar. Ah, ele entra quando? Só depois da saída da recuperação judicial. Porque aí sim, você vê que os grandes fundos, quando entram, Braskem, que já é uma grande empresa, subiu 7% em um único dia. Um grande comprador entrou no Twitter, subiu 25%. Um grande comprador entrou na HP, 15% de alta. É aí que o jogo começa a ficar a vera. Entendeu? Então não é agora que você tem que olhar para preço de ação, só se você quiser comprar. Mas ficar preocupado com... Outro dia alguém me mandou uma mensagem: as ações da Oi estão derretendo. Aí por curiosidade eu fui olhar, estava 80 centavos. Como assim derretendo? Ela derreteu de 2,50 para 80, aí sim. Mas agora, derretendo. Aí outro dia também, a ação chegou a 96, 97 centavos. Me perguntaram: o que está acontecendo? Eu digo: especulador. Fazendo a ação subir e depois vai derrubar. E foi o que aconteceu. Então, esquece, não perde seu tempo com isso. Não perca seu tempo com isso. Né? É o que eu oriento a vocês. Não percam seu tempo com isso. Né? Bom, eu queria deixar registrado também nesse vídeo a minha homenagem. Né? Faleceu ontem, no dia 8, um dos maiores juristas, dos maiores nomes do direito brasileiro, professor da USP, uma pessoa reconhecida internacionalmente, o professor Dalmo Dallari. Ele faleceu aos 90 anos, né? E estava com um quadro agravado de insuficiência respiratória e acabou falecendo. Professor emérito, foi ex-diretor da Faculdade de Direito, né, da Universidade de São Paulo. Ele deixou 7 filhos, a mulher, 13 netos, 2 bisnetos. Mas tive a sorte, o privilégio de conhecer o professor Dalmo Dallari por conta de alguns trabalhos profissionais. E sempre uma pessoa muito generosa, muito humilde, e sempre com muito espírito de contribuir. Muito espírito de contribuir. Então, uma pessoa realmente diferenciadíssima, especialíssima. Nos encontramos em algumas ocasiões, tivemos a oportunidade de jantarmos, de passarmos horas conversando, e em um determinado momento eu até escrevi um livro, né, no início da minha carreira profissional, e ele acabou gentilmente, né, cedendo um material para compor este livro. Um capítulo do livro, na verdade, foi escrito pelo professor Dalmo Dallari, né? Então, uma pessoa muito querida, que eu tenho assim ótimas lembranças, e fica aqui o meu reconhecimento a essa figura ímpar que está imortalizada nas suas obras, né? Serve de referência para os novos estudantes do curso de Direito, mas sobretudo um exemplo de homem íntegro, decente e, como eu disse, generoso, humilde e sempre disposto a contribuir. Que a família possa ser confortada neste momento e que o seu exemplo nos sirva aí de inspiração. Muito bem, eu gostaria de aproveitar agora, nessa etapa final,
comentar com vocês uma coisa interessante. Nós estamos dizendo que a Bolsa está em trajetória de alta. Estamos numa tendência de alta. De curto prazo, mas estamos numa tendência de alta. Estamos dizendo isso desde a primeira semana de janeiro. Basta você ir lá e encontrará meus vídeos dizendo isso. Eu comecei a falar isso a partir do dia 5 de janeiro. Por que eu comecei a partir do dia 5 de janeiro a falar isso? Porque eu identifiquei uma figura gráfica que é um fundo duplo. Mas, Clóvis, você olha gráfico para tomar decisões, é uma ferramenta de apoio. É uma ferramenta de apoio. Então, identificamos ali um fundo duplo, dia 5 de janeiro. E ali sugeria que iríamos sim fazer um movimento forte de alta. E não deu outra. Não deu outra. Fomos em busca dos 115 mil pontos. Tocamos ele, corrigimos, tocamos de novo, corrigimos. Aparentemente era um topo duplo, olhando os gráficos apenas. Mas aí eu olho outras coisas também. E aí eu passei a observar o fluxo estrangeiro que eu já vinha acompanhando. Então eu disse, o que está acontecendo? Os estrangeiros continuam entrando ou estão saindo? Não, continuavam entrando e aumentando o volume de negociação, aumentando o saldo de negociação na Bolsa. Eu digo, então essa correção é só uma correção técnica, essa correção dos 115. E corrigiu na segunda vez que bateu no 115, foi até 108, 900 mais ou menos. E eu lembro que algumas pessoas entravam no canal e diziam, como é que você diz que está em alta se estamos caindo? Ora. Porque o contexto do cenário me indicam isso, mesmo que estejamos fazendo uma correção, que continuamos em tendência de alta, que vamos subir, que não é motivo de preocupação. Muita gente não entendia, né? E achava que a gente tinha chutado. E aí a gente voltou a fazer a trajetória de alta, né? Rompemos os 115, finalmente, fomos buscar os 120, chegamos até os 121, 500 e pouco, e aí estamos agora de novo fazendo uma correçãozinha. E desde o início aí de abril, né, desde o dia 5 mais ou menos, a gente está fazendo uma correçãozinha. Isso preocupa? Não, é normal, normal. E aqui eu quero fazer uma nova menção a um outro item que eu observo na análise da leitura gráfica, que é a média móvel de 21 períodos. Você já ouviu falar nela? Média móvel de 21 períodos. Comenta aqui, se você lembra de eu ter comentado que a gente estaria em tendência de alta. E comenta também se você já ouviu falar na média móvel de 21 períodos. Porque o que é que acontece? Toda vez que a gente se afasta na ação, no preço da ação ou no índice Bovespa, toda vez que a gente se afasta muito dessa média móvel, é como se o mercado, de repente, depois de uma euforia, olhasse para trás e procurasse encontrar a média móvel. Cadê ela? E aí, quando percebe que ficou muito distante, tenta ou andar de lado para que a média móvel suba e vá ao encontro do preço da ação ou do índice, né? Ou então corrige para buscar se aproximar de novo da média móvel. Por quê? Porque é como se fosse uma área de sustentação essa média móvel. Perceberam? É como se fosse uma área de sustentação. E foi exatamente o que aconteceu. A gente foi lá no 121.570 e a média móvel ficou muito para trás. Ficou na região dos 117 mil pontos. Aí, olhando o gráfico, eu percebi isso. Disse, olha, a gente vai fazer uma correção ou vai andar de lado até que a média móvel se aproxime. Porque eu já vi isso em outras ocasiões. E é isso que vai acontecer novamente. E não deu outra. Se vocês perceberem, no dia essa semana nós tivemos um dia que a Bolsa fechou em 118.228 pontos. 118.228. Se não me falha a memória, foi a quinta-feira. 118.228 pontos. Ela teve uma máxima de 118.885 e ela teve uma mínima nesse dia, acho que foi na quarta-feira, e ela teve uma mínima de 116.791. Veja que 116.791 é exatamente ali próximo da região dos 117 mil pontos. Foi até um pouquinho abaixo. Mas não é cirúrgico esses movimentos de aproximação, entendeu? Você vai próximo.
Não é cirúrgico, vai ali naquele 117 mil, não, vai próximo, ou um pouquinho para cima, ou um pouquinho para baixo. Então nesse dia, acho que foi a quarta-feira, fechou em 118.228 pontos, mas na mínima do dia chegou a 116.791. Então veja, ela foi lá na região da média móvel e depois voltou a subir e fechou em 118.228. Ou seja, nesse dia, quando eu observei isso, eu disse, olha só que coisa interessante. Ela foi lá na região da média móvel, já tocou a região e agora ela já reiniciou a sua correção para cima, ela já reiniciou sua trajetória ascendente de novo. E é isso que a gente está vendo. Quer dizer, na quinta e na sexta, a gente fechou a cotação acima dos 118 mil pontos, não é? A gente fechou a cotação acima dos 118 mil pontos. Na sexta-feira, nós terminamos o dia, na sexta-feira, deixa eu olhar aqui, na sexta-feira, a gente terminou o dia em 118.322. Tivemos uma leve queda de 0,45%, fechamos em 118.322. Tranquilo. E agora a gente vai fazer o quê? A gente provavelmente vai ver a bolsa na semana que vem subindo, rompendo os 120 mil pontos, indo em busca do alvo, que são os 125 mil pontos. É isso que eu estou esperando para os próximos dias. E os estrangeiros? Os estrangeiros continuam entrando. É isso que a gente também tem que olhar. Os estrangeiros continuam entrando. E se os estrangeiros estão entrando, a bolsa é para cima. Porque quem movimenta a nossa bolsa no Brasil são os estrangeiros. Nós precisamos entender isso. Veja vocês, no dia 7 de abril, nós tivemos, olhando o comportamento dos estrangeiros, nós tivemos o movimento aqui da bolsa, né? No mês de março, até o dia 7, os investidores estrangeiros até o dia 7 acumulavam uma participação positiva na bolsa, né? Acumulavam uma participação positiva na bolsa. O fluxo continuava comprador, mais comprados do que vendidos no dia 7. E aí, se você for olhar o dia 8, a mesma coisa, não mudou nada. Se você for olhar o dia 8, a mesma movimentação continuou acontecendo, né? Se você for olhar o movimento dos estrangeiros, Clóvis, você olha onde isso? No site Broadcast, que é um site do Estadão, Jornal de São Paulo, Estado de São Paulo, eles têm um site chamado Broadcast. E aí você tem todo o movimento dos estrangeiros na Bolsa de Valores, tem os institucionais, tem as pessoas físicas. Você consegue encontrar nesse canal de informações sobre economia e finanças, sobre investimentos, você encontra essas informações, entendeu? Então veja, quando você pega o movimento deles acumulado, dos estrangeiros, até o dia 6 de abril, o que é que aconteceu? Há um saldo positivo acumulado no ano de 66 bilhões de reais até o dia 6 de abril. 66 bilhões de reais de saldo positivo dos estrangeiros. Até o dia 6. Semana que vem eu atualizo novos números. Mas até o dia 6, 66 bilhões de reais dos estrangeiros. Eles entraram em relação ao dia 30 de março, mais 5 bilhões, que estávamos em 61 bilhões no dia 30 de março. No dia 6, 66 bilhões. Ou seja, foram 5 bilhões a mais no dia 30 de março, que foi uma sexta-feira, até o dia 6 de abril. 5 bilhões entraram na bolsa. Muito dinheiro. Enquanto esse fluxo estiver assim forte, bolsa para cima. Então você quer me dizer, Clóvis, que se continuar este movimento forte, é possível que
a Bolsa possa até buscar a máxima histórica de 130.570 do ano passado, de junho? Pode ser. Não descarto essa possibilidade. Meu alvo são os 125. Mas vamos olhar o que está acontecendo com os estrangeiros. Se o fluxo continuar forte, a gente vai sim lá nos 130.570, que foi a nossa máxima histórica de junho passado, em real, né? Então vamos olhar os estrangeiros, vamos aprender, né? Conhecimento liberta, ignorância aprisiona. Portanto, é muito importante que a gente entenda isso para fazer sempre um olhar mais inteligente sobre a Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores requer estudo, requer conhecimento. E se você dedicar seu tempo para aprender, você pode aprender muita coisa. Se você dedicar tempo para adquirir conhecimento, você vai aprender muita coisa. E siga pessoas que têm experiência, pessoas que acumularam conhecimento, pessoas que têm uma visão positiva, né? Uma visão condizente com o que ela diz em relação ao mercado, uma pessoa que tenha mais acertos do que erros na sua trajetória. Isso é importante, porque tem muita gente que está aí na internet dizendo coisa, mas que não faz o menor sentido, que não tem o menor cabimento. Então cuidado, né? Muito cuidado. Você precisa estar buscando conhecimento em quem de fato o possui, né? Cuidado com os cantos de sereia, cuidado com os espertalhões e cuidado com aqueles que estão aí até produzindo conteúdo, mas que esse conteúdo não é de qualidade, ou seja, a pessoa não tem de fato propriedade para estar fazendo aquele trabalho, aquelas argumentações, não tem experiência, está ali chutando. Então, seja seletivo, separe o joio do trigo. Para finalizar, existe um Brasil que dá certo, e é sempre bom a gente terminar com essa leitura de que existe um Brasil que dá certo. Está para acontecer agora, na semana que vem, aliás, já está acontecendo, um evento que é o Expo Favela. É uma feira que vai conectar startups e empreendedores nascidos em comunidades mais carentes com investidores de todo o país. Esse é o Brasil que dá certo. Essa é a primeira edição do Expo Favela, um evento que vai fazer uma ponte entre as startups da periferia com os investidores. Vai ser realizado já na próxima semana, né? A organização já está toda acontecendo e ele acontece a partir efetivamente da próxima semana. E é uma oportunidade única, né? Para que essas startups tenham visibilidade. A Expo Favela vai acontecer em São Paulo e oferece duas coisas para empreendedores de comunidades. Ela vai estar oferecendo o acesso a pessoas de conhecimento e o acesso a pessoas que têm capacidade de investimento, né? Criada por Celso Ataíde, fundador da Favela Holding, a Expo Favela tem 350 empreendedores de startups de comunidades de todo o Brasil. Eles vão ter a oportunidade de mostrar o seu trabalho para 300 representantes de fundo de investimento. Só que coisa maravilhosa. O evento terá ainda palestras, workshops, rodadas de negócios, mentorias, shows e outras atrações. Há muita coisa boa que vai estar sendo relacionada ao universo digital. A Quebrada Dev, por exemplo, é um podcast que surgiu com o objetivo de representar quem é da quebrada na área de tecnologia. Um outro grupo bem ativo é a Perifa Code, uma comunidade que se organiza principalmente no app Discord para formar uma rede de apoio para pessoas periféricas entrarem na área de programação ou crescerem nessa área. Existe uma desenvolvedora chamada Simara Conceição,
que é responsável pelo canal no YouTube, podcast Quero Ser Dev, que trabalha aí pela inclusão de pessoas nessa área de tecnologia, em especial as mulheres, né? E isso é uma busca, né, de conquista de autonomia. E o Expo Favela ele vai acontecer exatamente no período de 15 a 17 de abril no World Trade Center. Os ingressos podem ser comprados no site oficial do evento, e terá participantes como Conde, Luciano Huck, Edu Lira, Ana Fontes, Luísa Trajano, Marcelo Tais, dentre outros. Então, um evento interessante, um evento voltado para tecnologia, voltado para startups, para negócios, né? Que vai permitir que 300 representantes de fundos de investimentos tenham acesso a esse mundo, vamos dizer assim, que está à margem do processo de desenvolvimento, mas que se inventa, que se reinventa, que mostra sua força e que está em busca apenas de uma oportunidade. E este evento é exatamente isso, uma grande oportunidade para que eles deem certo. Se você está pensando em montar um negócio, fica aqui uma reflexão para vocês. Vocês não devem se lançar sem uma boa reflexão, sem uma boa dose de planejamento. Qual o primeiro passo? Você precisa responder algumas questões. Vamos lá, você precisa responder algumas questões. Primeira delas, o que você deseja fazer? O que você deseja fazer? Qual é o seu negócio? Qual é o seu negócio? O que você deseja realizar? Muito bem. Colocado isso no papel, quem é o seu cliente? Quem é o seu cliente? Qual é o seu negócio? Quem é o seu cliente? Onde está o seu cliente? Onde está o seu cliente? Quanto você vai gastar para colocar o seu negócio de pé? Quanto você vai gastar para colocar o seu negócio de pé? Qual é o orçamento para fazer o seu sonho virar realidade? Ótimo. Isso tudo é a fase de planejamento. Como você vai se vender? Como você vai se vender? Quais são os canais para comercialização? Qual é a sua estratégia de vendas? A que preço você vai vender o que você vai produzir, o que você vai criar? A que preço? Em que local você vai vender isso? Em que local você vai vender isso? Quantas pessoas você precisará contratar, direta ou indiretamente, para lhe ajudar a tornar o seu sonho realidade? Qual o perfil dessas pessoas? Onde você vai contratá-las? Tudo isso é planejamento. Quais são os prazos para você levar esse plano à execução? Quais são os prazos? Quais são as metas estabelecidas? O que você pretende alcançar e em que tempo? As metas. E o que você pretende com tudo isso? Quais são os seus grandes objetivos? Quais são as suas prioridades para que o sonho saia do papel e se transforme numa realidade? Para empreender, é preciso desenvolver este racional do planejamento. A execução é posterior, ela acontece após o planejamento. Aquele que parte para a execução sem planejar vai fracassar. Não há a menor dúvida disso. Aquele que parte para a execução sem planejar vai fracassar. Portanto, gaste o tempo que for necessário fazendo um bom planejamento. Mas também, lembre-se, é preciso definir um prazo para concluir o planejamento. Você não pode levar anos planejando e nunca começar. Então, tenha essa sensibilidade. É preciso ter um prazo para concluir o planejamento. Reflita sobre isso. Coisas importantes para quem quer empreender. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos.
Deixo a todos uma ótima noite. Aproveitem, curtam uma pizza, a família, um bom vinho, os amigos. Celebrem. A vida vale a pena ser vivida. Aproveite cada instante, cada momento e seja feliz. Fica com Deus. Tchau.